Olá, tudo bem com você? Satisfação estar aqui de novo. Eu acho que esse é um momento assim precioso em que eu e você podemos bater um papo, né? Trazer pessoas interessantes aqui nesse espaço privilegiado da UNORTE, o Centro Universitário Norte de São Paulo, em São José do Rio Preto, local onde eu me sinto em casa, porque eu sou professor em psicologia. E hoje nós vamos bater um papo também com outro professor doutor, que vem, por acaso, ser meu amigo também, fraterno, aqui no espaço do Centro Universitário, professor doutor Gester William Latari Tessarim. Positivo. Marcos, mais uma vez, assim, obrigado pela nossa amizade, inicialmente, pelo esse desenvolvimento que a gente está tendo aqui dentro da faculdade. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse dia e poder bater um papo de uma forma, acho que descontraída, e acho que é um prazer imenso também fazer parte aqui, junto contigo, junto com os outros colegas da instituição da UNORTE, e lecionar, transmitir um pouco de conhecimento com o pessoal aí da odontologia. É bom demais, não é? Eu costumo dizer que eu acho que a melhor profissão do mundo é a nossa, é ser professor. Eu também acho que é. Eu acho que transmitir, costumo dizer o pouco que a gente conhece. Eu acho que a gente tem muita coisa para conhecer em toda a nossa vida. Acho que transmitir um pouquinho o que a gente vem aprendendo, compartilhar o conhecimento, principalmente de origem científica, eu acho que é fantástico. Demais, né? Muito, muito. Acho que não tem preço. Como dizem, não tem preço. Essa atividade eu considero como privilegiada na vida como um todo, né? Não apenas no lado profissional, mas como pessoas também. Sim, eu acho que quando a gente compartilha um pouco, digamos, da ciência, a gente aprende principalmente o nosso lado pessoal. Eu acho que com os alunos, que nós assim trabalhamos principalmente com alunos oriundos de diversas regiões, diversos padrões sociais, econômicos, diversas esferas da sociedade, eu acho que eles nos enriquecem não só com alguns conhecimentos também, digamos, teóricos científicos, mas eu acho que o conhecimento que eles nos dão de vida, eu acho que é extremamente válido. É único, né? Muito, muito. É único. Você sabe, assim, a primeira coisa que eu quero abordar com você, né? Sempre de praxe, eu costumo fazer essa pergunta para as pessoas que eu convido, né? Para virem aqui ao programa, e é sempre muito interessante o que a gente consegue extrair logo de início. Quero saber o seguinte: quem é o Gester? Eu acho que Gester é uma pessoa que se realizou profissionalmente. Gester teve um sonho, quando menino, de cursar uma universidade federal, realizou esse sonho e nesse percurso fez vários amigos, grandes amigos, não só aqui no país, fora do país. Tive a oportunidade de estar fora do país um pequeno tempo, mas tive a oportunidade. Eu fiquei no Texas. Olha que interessante. Em 2020, fui aprimorar, talvez assim, vamos dizer, lapidar um pouco do conhecimento na área teórica e prática de biologia celular, de anatomia, de tecidos que são aí encontrados no corpo humano. E acho que o Gester é uma pessoa profissionalmente 100% realizada. E por um lado pessoal, talvez é um cara muito família. Não meço nenhum esforço, por exemplo, para estar junto com minha família, com os meus pais, com o meu irmão. Então eu acho que o Gester é isso, realizado profissionalmente e extremamente feliz por tudo que conquistou até hoje, principalmente pela família. Que legal isso, hein? Sim, eu acho que a família é a base de tudo. É a base de tudo. E você aqui é uma das nossas principais referências hoje na odontologia, não é isso? Eu fico lisonjeado quando alguns alunos, por exemplo, alguns colegas, amigos como vocês, me veem como uma referência. Eu acho que foi uma sementinha que foi plantada talvez lá em 2008, quando eu comecei o meu curso de graduação em odontologia, e isso vem agora, talvez, dando os maiores frutos que eu tenho colhido aí na minha vida profissional. E é extremamente prazeroso ter esse reconhecimento de vocês, dos alunos, embora nós aqui tenhamos vários colegas, vários amigos que são referências em todas as áreas que nós temos aqui oferecidas pela faculdade. Né? Exatamente. Eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com você. A gente costuma conversar aí nos corredores do centro universitário, mas eu acho que a gente trazer um pouco do que a gente confabula por aí
aqui, para que isso se torne um programa interessante, é muito, muito bom. Quero fazer uma outra pergunta para você, que vem na sequência dessa do Quem é Você. De onde você vem e para onde você está indo? Olha, eu acho que isso é uma pergunta talvez que ainda não existe resposta. O meu lado pagão, digamos, nessa situação, pensa que somos literalmente um aglomerado de células que nesse momento estão vivendo em harmonia. Trazendo o meu lado, digamos, talvez desse conhecimento biológico, um pouco fisiológico da situação. Agora, trazendo talvez o meu lado, digamos, religioso ou espiritual, eu acho que viemos de um mundo talvez sobrenatural. Estamos aqui por passagem, estamos realizando a nossa passagem por aqui. Estamos cumprindo talvez o nosso papel, principalmente eu acho que isso é uma coisa que vale muito ser comentada, que não se vê por aí. A gente tem que talvez oferecer o bem, a paz para todas as nossas pessoas, para os nossos colegas, amigos profissionais, amigos pessoais e tudo mais. E espero que pelo meu lado espiritual, diz que sairemos daqui, trazendo todo um cunho religioso de âmbito familiar, que iremos para o paraíso. Mas, porém, eu acho que ainda existe muita coisa, principalmente no âmbito espiritual, que a ciência irá revelar. Eu tenho um lado muito cientista, um lado muito, digamos, acredito naquilo talvez que a ciência pode comprovar. Embora existem coisas que a ciência não comprove, como talvez, por exemplo, a cura de algumas doenças inexplicáveis, que acredito que ainda tem uma força maior vinda de algum lugar. Então, não sei se eu tenho a melhor resposta para te dar de onde viemos e para onde iremos, ou para onde vamos, né? Mas quando você traz essa ideia do paraíso, por exemplo, que você sustenta exatamente nessa tua fala, como é que a gente pode enxergar esse paraíso? O que seria isso? No meu ponto de vista, eu enxergo o paraíso como pessoas tendo uma fraternidade entre elas que estão habitando aquele ambiente. Apenas isso. Vivendo completamente em harmonia. Apenas assim. Não enxergo como, por exemplo, talvez como o cunho religioso traz, um ambiente cheio de relva, cheio de mulheres, cheio de comida, fartura, tudo mais. Trago um ambiente, o paraíso para mim seria um ambiente onde existe a paz. Simplesmente assim. Onde estaremos talvez 100% do nosso tempo alimentados pela paz. Engraçado, nós temos assim, essa é uma discussão que vai longe, né? A gente encontra aí muitas vertentes, né? Para discutir essa questão do conceito de paz, né? Por exemplo, nós temos uma conceituação sobre a paz, mas será que a maneira como a gente enxerga o que significa paz é talvez o mesmo significado que há nesta paz que não é no mundo material e sim no universo espiritual? Acredito que não. Acredito porque a paz, talvez, no meu ponto de vista, oriunda de todas as experiências vividas, as relações interpessoais, as experiências profissionais, talvez não seja a mesma paz que você sementeia. Não é? Exatamente. Não sei, porque a gente conceitua as coisas, tempera as coisas muito de acordo com algumas convicções que temos, né? Sim. Até as crenças interferem muito nisso. Se você perguntar a visão de paz para pessoas que têm crenças diferentes, elas vão te dar referenciais diferentes, né? Sim. Mas isso me chamou a atenção no que você está falando, porque assim, quando a gente tem uma visão do paraíso, que é uma visão de um lugar pacífico, que tipo de paz realmente é essa? Talvez, eu acho que não esteja ainda no nosso grau de entendimento do que é paz, porque o ser humano, Gester, digamos assim, muito atormentado pela não paz. Correto, concordo. Né? Nós estamos sempre numa atmosfera muito tensa, conflitiva, com muitas densidades humanas, tentando alcançar o que a gente chama de paz, mas não conseguimos sair dessa zona de desconforto, vamos dizer assim. Exatamente. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que isso, em muitas talvez das vezes, as coisas da vida são relativamente simples. Embora algumas situações nós complicamos. Eu entendo a nossa vivência aqui, é claro que talvez para a gente falar isso com uma certa
uma certa propriedade maior, a gente deveria levar em considerações vários fatores, como, por exemplo, estratos da sociedade, estado emocional, estado financeiro, que infelizmente eu acho que isso é um dos principais fatores que perturbam essa situação. Eu vejo que para falar sobre essa simplicidade da gente, da vida, é muito simples. A vida, no meu ponto de vista de entender, é muito simples. Alguns momentos, talvez a gente acaba por complicá-la. Vou te dar um exemplo, talvez, simples. Voltando no começo da nossa conversa, que eu te disse que eu sou extremamente realizado profissionalmente. Eu venho da aula, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, eu venho 100% feliz. É claro que a gente tem os nossos momentos, por exemplo, devido às nossas atividades diárias, nós temos talvez nossos momentos de cansaço ou coisas afins. Mas sair de casa e vir para cá, lecionar, para mim é um prazer extremamente satisfatório. Fantástico isso, né? É fantástico. Então, acho que quando a gente enxerga a vida por esse aspecto, as coisas ficam fáceis. E nos outros âmbitos também, nas nossas outras relações dentro da sociedade, dentro do nosso papel na sociedade, eu acho que é simples resolver as coisas. Primeiro, pensar antes de agir, depois agir com sabedoria, e eu acho que nisso fica fácil a gente talvez estar com maior tempo na nossa área de conforto. Você está com que idade? 33. 33 anos. Quer dizer, jovem ainda, né? Um jovem maduro, vamos dizer assim, né? Dizem que sim. Dizem que sim, né? Dizem que sim. E você já tem tudo isso já constituído já na tua maneira de viver? Tenho. Na maneira Hoje, como você... já tive talvez momentos em que a minha mente flertava com outras possibilidades e outras situações. Que tipos? Mas hoje, talvez, vamos dizer, os problemas parece que eram difíceis de ser resolvidos. Hoje os problemas que eu tenho, que eu acredito que todo mundo tem problema, de escalas diferentes, de âmbitos diferentes, de padrões diferentes, hoje os problemas que eu tenho são facilmente resolvidos, porque penso em primeiro, articular uma forma com que eu possa resolver aquela situação que eu estou enfrentando, tentar encontrar diversas formas de resolver o mesmo problema e tentar executar aquilo que para mim é mais viável na resolução de uma determinada situação. Se serei feliz ou não, se serei assertivo ou não, o tempo vai dizer. A ocasião, a resolução do problema, quem vai dizer. Mas eu procuro fazer dessa forma. Talvez consiga fazer em todas as vezes? Não. Acho que entra um padrão também de comportamento humano, que algumas situações onde as inferências talvez mais complexas em termos de razão e emoção talvez a emoção acaba se aflorescendo. Mas nessa maturidade, eu acho que hoje, que eu vejo com o que eu alcancei, eu procuro trabalhar dessa forma. Procuro pensar e pensar novamente antes de tomar qualquer atitude para resolver qualquer problema. Que interessante isso, é uma filosofia de vida. Eu acho que, eu penso nesse sentido de que a possibilidade de você ter de ser assertivo quando você racionaliza frente àquela situação ou aquela problematização que você está sendo exposto, a possibilidade de você ser mais assertivo é maior. Interessante. E está funcionando assim, né? Tem funcionado. Bacana. Também não estou dizendo que acerto todas as vezes, talvez nas resoluções dos problemas. Mas tem funcionado. Em âmbito de todas as esferas, talvez, dentro da nossa sociedade. Tem funcionado. Eu tenho por mim, complementando isso que você está dizendo, que nós não acertamos ou desacertamos. Concordo. Simplesmente vivemos aquilo que é, aquilo que tem que ser para que a gente viva aquilo daquela forma. Eu não me preocupo muito com acertos. Até então, só para complementar talvez esse nosso bate-papo, talvez o que é correto para você não é correto para mim, e vice-versa, né? É claro que existem âmbitos que algo que é correto é sempre correto, talvez, dentro da sociedade, que nós temos regras para seguir. Eu imagino assim. Mas talvez em algumas situações o que é correto para você não é correto para mim e vice-versa. Pois é. E talvez isso que é, como você comentou, é o grande tempero da vida. Então, essa diversidade de visões a respeito do que fazemos ou deixamos de fazer, enfim, é que assim, eu hoje, isso não vou dizer para você que antigamente eu tinha uma outra maneira de enxergar e interpretar, mas na minha interpretação atual, eu não me baseio muito
Aliás, vou te falar uma coisa. Você falou duas palavras aí que são palavras que elas têm um significado um pouco distorcido para mim, que é o certo e o errado. Porque eu considero que o contrário de certo não é errado. Sim. O contrário de certo é incerto. Mas nós aprendemos que o contrário de certo é errado. Errado, eu vejo, Gester, como sendo o ato de errar. E o ato de errar, ele não é nem positivo nem negativo. Ele simplesmente é. O erro, ele é fundamental para a vida. Ele tem uma importância muito grande. Então ele não pode ter um antônimo. Certo. Eu não posso colocar o erro numa escala negativa para fugir do erro e só perseguir o positivo. Então eu conceituo o antônimo de certo como sendo incerto, assim como de correto sendo incorreto. E o erro, ele não tem antônimo, porque o tempo todo nós vamos incorrer do erro. Então é importante que a gente continue errando e crescendo. É errando que se aprende, né? Então que isso seja assim muito interessante. Então eu estava falando para você, discutindo com você, que assim, eu não estou muito interessado mais se eu estou acertando ou não acertando. Eu estou fazendo, eu estou sendo eu naquilo que eu faço. Se uma outra pessoa vai conceituar, mas você não está agindo corretamente, isso pode ser um conceito dela. No meu conceito pode ser, da mesma forma como você falou, que eu esteja agindo corretamente. E aí vai ficar elas por elas. Então, assim, é como se tivesse me libertado dessa... Vamos viver. Vamos viver. Porque senão você acaba andando com uma bola de ferro no pé. Com certeza. Você está andando, mas com uma bola de ferro no pé. Uma dificuldade tremenda. Uma dificuldade tremenda. Me fala uma coisa. Um lugar que você tem vontade de ir e você ainda não foi? Um lugar que eu tenho vontade de ir é a Polinésia Francesa. Ah, é? Lá não conheço Chique muito isso, bem, hein? assim, conheço algumas fotos, nunca, digamos, talvez estudei um pouco a fundo essa região, mas é um lugar que tenho vontade de ir, tenho vontade de conhecer. Por que seu objetivo é tanto assim? Talvez não é um objetivo, eu acho que quando a gente tá na nossa vida, eu imagino que a gente tem que sonhar. Eu sonhei um dia ser professor universitário, eu sonhei um dia ter o título de doutor dentro de uma área, digamos, dentro das áreas biológicas, que o meu título me é reconhecido a partir dessa forma. Então lá é um lugar que me encanta, mas digamos que é um sonho conhecer lá, mas nossa, é um sonho que está hoje no seu primeiro lugar de vida? Não, e eu acho que a gente sempre tem que sonhar, em todos os âmbitos da nossa vida. Então lá, por exemplo, é um lugar que eu gostaria de conhecer. Mas não sei te colocar talvez uma razão pontual por que lá. Não parei talvez para refletir sobre Polinésia isso. Francesa. Mas vem cá, como é que foi um pouco da tua vida no Texas? A minha vida no Texas foi um caipira do interior brasileiro. Né? Interessante. Eu digo caipira porque eu venho de uma cidade, eu nasci, a cidade onde nós se chama Tambaú, é uma cidade que hoje tem em torno de 23 mil habitantes. Minha família ainda está lotada lá e eu fui depois para Araçatuba, saí de Tambaú, fui para Araçatuba. Vou te contar brevemente aqui essa trajetória. Araçatuba, uma cidade também, digamos, do interior paulista, com cunhos bem caipiras, digamos assim, nesse é uma cidade do agro, sentido, né? É uma cidade voltada para o agronegócio. E de lá fui fazer minha pós-graduação, mestrado, doutorado, e depois tive um convite em participar de um grupo de pesquisa lá no Texas. Então eu digo que foi um menino caipira brasileiro indo para um ambiente caipira americano, né? Porque lá o Texas é conhecido como uma das regiões mais caipiras, sim. Dos Estados Unidos. Por um lado, foi extremamente satisfatório estar no outro país, não tinha conhecido até então outro país. Foi extremamente satisfatório conhecer uma nova cultura, uma nova língua, novas pessoas, novos laboratórios, novos restaurantes, novas avenidas. E isso foi extremamente satisfatório, foi extremamente enriquecedor dentro da minha vida profissional e pessoal. E por outro lado, eu acho que como tudo na vida tem duas vertentes,
foi um pouco tristonho, porque minha família ficou por aqui, essa distância... Quanto tempo você ficou lá? Incomodou. Fiquei 2 meses. 2 meses? Não foi um tempo muito longo. Ah. Mas Chester sempre foi, como nós comentamos, sempre foi muito atrelado, e ainda é a família. É mesmo? Muito atrelado. Que tipo de ligação é essa? Sou 100% meu pai, 100% minha mãe. É mesmo? E 200% talvez o meu irmão. Nós temos uma ligação muito forte. Eu falo com os meus pais todos os dias. Eles moram onde? Eles continuam morando em Tambaú. Então eu saí de casa com 18 anos, eu tenho 33 Você nasceu hoje. em Tambaú? Eu nasci lá. Você é tambauense? Tambauense de coração. Adoro Tambaú ainda, uma raiz familiar, pessoal, cresci lá, aprendi muito lá. E então acho que o lado mais tristonho dessa relação foi estar lá e essa distância, embora com toda a tecnologia possível hoje, essa distância, digamos, pessoal, foi talvez o maior entrave que eu enfrentei nesse período. E depois, estando lá, tive talvez a infelicidade da pandemia se estourar no início de 2020, que quando eu estava lá. Então, tive a oportunidade de ficar lá por mais um tempo. Você estava no Texas no momento da pandemia? No momento da pandemia. Tive a oportunidade de ficar mais um tempo por lá, mas por opção própria mesmo, acabei resolvendo retornar. Acabei voltando. E aí eu continuei na carreira profissional por aqui. E, inclusive, vou sair de lá do Texas e vim para Rio Preto para começar aqui, trabalhar junto com essa equipe que me deixa lisonjeado. Compartilhar tudo isso com vocês. E o que mais chamou a atenção no Texas? O que mais me chamou a atenção lá foi um episódio que aconteceu comigo no supermercado. Ah, é? Estava no supermercado, de novo, um caipira perdido no Texas, fazendo compra lá num supermercado de bairro, digamos assim, para que a gente possa entender. E uma senhora, uma cadeirante, estava fazendo compras e ela deixou cair um artefato no chão. Se não me falha a memória, era uma colher, alguma coisa assim. Ela estava comprando e ali, ela, num descuido, ela deixou cair. E eu, muito tentando ser assim, saudoso e gentil com ela, peguei para ela, pedi licença para poder pegar aquele, como eu comentei, acho que era uma colher que ela deixou cair no chão, entreguei para ela e eu agradeci. Ela, como diz aqui no nosso país, nem na minha cara ela olhou. Então, essa frieza que parece que eu já havia sido alertado aqui que o americano e talvez essa outra cultura, principalmente a norte-americana, tem, isso me chamou um pouco a atenção. Porque talvez aqui no Brasil uma situação como essa não diria que iria acontecer com 100% da população. Mas lá, isso foi uma situação que me marcou. E um outro também, uma coisa que me deixou interrogado lá. Aqui no Brasil a gente tem esse âmbito, né? A gente chega, conversa no nosso ambiente de trabalho, chega, conversa, toma um café, fala as coisas boas, coisas ruins, dá risada. Lá, isso é muito reduzido. O americano, pelo menos com os americanos com o que eu tive lá esse contato, tive contato com indianos lá, mexicanos, americanos nascidos e que na época ainda moravam por lá. Essa inter-relação pessoal é bem distante. É muito distante. Eu chegava, eu tinha uma sala onde eu aplicava lá, estudava, vamos dizer assim, nessa situação. Às vezes eu entrava na sala, ficava a manhã inteira fechado na sala, eu saía para tomar um café, tomar uma água, e nesse ambiente, nesse espaço que aqui a gente tem uma interação, porque os nossos intervalos, por exemplo, aqui são maravilhosos. A gente senta, conversa, troca informações, experiências. Lá essa troca de experiência, principalmente pessoal, é muito reduzida. O americano em si, eu senti que ele é um pouco, talvez no nosso bom português, ressabiado. Então, esses 2 episódios lá... E parece não gostar muito de proximidade, né? Pessoal, né? Sim, exatamente. As pessoas criam um certo distanciamento, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, eu costumo brincar. A gente sai do trabalho, vai fazer, por exemplo, um happy hour, alguma coisa do tipo. Lá, eu tive isso uma vez. Nesses 2 meses, aqui a gente tem praticamente toda semana. Então, nesses 2 meses, 2 meses e meio que eu fiquei por lá, eu tive isso em um episódio. Nós fomos até a casa até então da minha chefe de lá, que ela nos convidou para ir lá.
e foi um único e exclusivo episódio. Então, isso me chamou a atenção. Esse calor, parece que nós temos aqui, do brasileiro, que talvez eu acho que em algumas ocasiões até se exacerba um pouquinho, lá eu senti que o americano é um pouco mais fechado, mais, talvez reservado. Eu não sei também como nós comentamos. Acaba sendo um choque cultural. É um choque cultural. É um choque onde nós saímos, por exemplo, terminávamos as nossas atividades diárias, era cada um no seu quadrado, cada um para sua casa. Sim. E isso que se permanecia por ali. Eu penso assim que esse retrato que você está colocando do comportamento norte-americano ali, focado onde você ficou, no Texas, isso está muito vinculado com o que a gente vai ver muito ainda no século XXI. Sim. Porque está havendo uma dissociação gradual do ser humano para outro ser humano. Nós estamos migrando para outros tipos de relações. Tecnologia, né? Animais de estimação. É uma coisa que também me chama a atenção atual, que a tecnologia, não tenho dúvida que ela melhorou assim, tudo na nossa vida. Mas, por um lado, essa inter-relação pessoal nos afastou do contato humano um com o outro. E isso eu acho que talvez, como você comentou, no futuro, talvez num futuro não distante, nós pagaremos o preço. As pessoas não conversam mais, ou as pessoas às vezes estão conversando e elas estão conversando contigo, mas ao mesmo tempo conversando talvez com uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa pelo aplicativo de celular. Então isso me deixa no mínimo preocupado. E está vindo aí agora a questão da inteligência artificial. Que por um lado então veja para onde nós estamos migrando. Então, se não estivermos preparados para esses fenômenos comportamentais humanos novos, a pessoa vai basicamente enlouquecer. Sim. Então, o que você está vendo, você teve a oportunidade de ver lá no Texas, eu vou dizer uma coisa para você, isso daqui a pouco será uma realidade em vários países da Europa você tem esse comportamento também, né? O alemão é muito assim, o francês é muito assim, então quer dizer, isso daqui a pouco está globalizado, né? Eu não sei se o brasileiro, gradativamente, ele vai começar, mas eu já tenho presenciado aqui entre nós já um comportamento dissociativo. Sim. Esse momento atual que a gente verifica, muitas pessoas, Gester, estão abdicando de relacionamentos humanos e estão excedendo no relacionamento com animais de estimação. Isso é uma outra casuística também que gera um problema, né? Eu imagino, principalmente com a sua visão do lado psicológico, eu acho que isso é bem complicado. Eu acho que isso vai se tornar complicado ainda mais. Tenho pet, tenho um cachorrinho em casa, mas eu ainda acho que as pessoas precisam serem mais valorizadas do que os animais. Em todos os animais dentro da nossa sociedade. Né? Então, eu acho que essa mudança nos trará talvez, ou melhor, não nos trará bons frutos. Também vejo que teremos ainda um alto custo a pagar. Infelizmente, a gente chega ao final desse momento aqui desse programa. Quero te agradecer muito por você estar aqui. A gente já queria ter feito esse encontro aí. Há muita coisa para a gente conversar. Você tem aí uma vasta gama de conhecimento para compartilhar com a gente, né? Mas muito obrigado pela tua presença aqui. Foi muito bom a gente compartilhar um pouco das tuas visões. Marcos, eu que agradeço por você ter me convidado, acho que de diversas pessoas que aqui dentro ter pensado no meu nome para trazer. E desejo a vocês aqui, para toda a equipe da Unorte, da rádio e da TV, sucesso e vamos torcer para que as relações interpessoais, principalmente, continuem se aflorescendo e não fiquem apenas aí obscuras. Perfeitamente. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, Eu que agradeço. Obrigado. E assim vamos. Valeu. Vamos lá.